Boa tarde. Esse é o último comentário da trilogia sobre as crianças de até 2 anos na frente das telinhas. Os 2 primeiros anos são um período essencial para o desenvolvimento infantil. O peso do cérebro triplica e as conexões entre os neurônios aumentam rapidamente em resposta aos estímulos externos e atividades interativas. O assunto, então, não envolve só as crianças e as telas. Ele avança sobre o grupo familiar. Veja o depoimento das psicólogas Natália Serentini e Natália Kempf sobre esse assunto. Bom, neste momento, acho que é importante a gente se questionar, né, de quem é a necessidade do uso da tecnologia, porque certamente essa necessidade não é do bebê ou da criança pequena, né? A tecnologia, assim, não é que ela não deva ser introduzida ou apresentada para um bebê, mas a gente tem que pensar que a criança não tem a necessidade desse contato com a tecnologia, que isso é muito mais dos pais do que da criança, assim, né? O que o bebê precisa para se desenvolver bem? Ele precisa ser atendido nas suas necessidades reais, assim, né? E para isso é importante que os pais possam estar disponíveis a esse cuidado e atender as necessidades do bebê, assim. A criança, para se desenvolver bem, precisa de afeto, de carinho, de atenção dos seus pais, né? E isso o virtual não vai oferecer, a tecnologia não oferece esse tipo de atenção que o bebê precisa, assim, né? Ele precisa ser atendido além dos cuidados operacionais, não é só uma troca de fralda, não é só uma mamadeira, não é só uma refeição que ele vai receber. Todas essas experiências precisam se tornar experiências prazerosas, lúdicas, afetivas, para que a criança possa ir se desenvolvendo bem e isso realmente tenha um valor de aprendizagem de relação para ela e não só um cuidado básico essencial, assim. No contato com a tecnologia, essas experiências afetivas dos cuidados vão se perdendo, assim, né? Elas acabam ficando mais operacionais de fato, assim. Então, é importante que os pais possam estar atentos e disponíveis à criança, assim, né? Porque o que o virtual oferece? Ele oferece um ambiente de gratificação imediata o tempo inteiro e de um fortalecimento da onipotência do bebê, assim, né? Que é muito diferente do que é uma vivência real que vai, na verdade, ao contra isso, assim, né? São experiências de frustração, de tempo de espera, que no virtual o bebê não tem esse aprendizado, assim. Então, eu acho que é importante que a gente sempre tenha em mente esse questionamento inicial, assim, né? De quem é a necessidade do uso da tecnologia. Não é uma necessidade dos bebês, é uma necessidade maior dos pais, assim. Eu acho que, como dica, assim, da gente poder pensar de que quando os pais oferecerem a tecnologia para a criança, oferecerem um tablet, oferecerem um celular, que isso possa se constituir uma experiência de troca também, assim, que esse contato do bebê possa ser supervisionado e acompanhado pelos pais, assim, que os pais saibam o que o filho está vivenciando e experienciando no virtual e possa compartilhar dessa experiência junto com o seu filho. Bom, dando sequência à nossa linha de pensamento, né, a gente estava falando um pouco da questão a serviço do que entra o virtual em bebês pequenos, né, em formação, em crianças tão pequenas. E, sem dúvida, o principal ponto que a gente tem que pensar é a serviço do que entra esses, seja celular, tablets, esse mundo virtual, porque o grande prejuízo, se a gente pode falar nessa palavra, sem dúvida, é a questão da perda do contato com os pais, porque acaba um celular, vamos dar esse exemplo, né, ocupando um lugar dos pais, o que, em termos do desenvolvimento emocional de uma criança pequena, é algo muito sério que a gente está falando, né? Que bom que podemos ter esse espaço para falar sobre esse assunto, porque é algo que não deve passar batido, né? Jamais a gente pode pensar que um celular vai substituir a presença real de um pai e de uma mãe ou de algum cuidador, né? Os efeitos negativos dessa troca, dessa substituição, vão já começar a aparecer no início da vida de um bebê, seja um bebê que precisa necessariamente de um celular, por exemplo, para poder amamentar, para poder dormir. Isso é inadmissível da gente conceber como algo esperado e saudável para o desenvolvimento, né? A gente tem aí
Outros prejuízos mais a longo prazo, né? Uma criança que tem uma grande dificuldade de se frustrar porque o celular, tudo que é virtual é atendido de imediato, né? O que faz a criança não saber esperar, né? Não saber se frustrar, não saber perder, e isso é muito prejudicial para o desenvolvimento, né? A criança fica, a gente está falando de bebês, fica num empobrecimento no sentido de outras experiências, ter que se colocar para pensar, para criar, para inventar, para errar, porque o virtual não oferece isso, né? E em nenhum momento a gente está se colocando contra isso. O virtual é algo necessário, importante para o desenvolvimento de todos, mas o cuidado é com a faixa etária, com o tempo que se fica e principalmente por que está entrando, vamos dizer, um celular na vida de um bebê, né? A serviço do quê? Para ele se acalmar, sendo que não é com isso que ele vai se acalmar, né? E talvez esse seja uma coisa a se pensar e a realmente clarear, né? Outros prejuízos vão aparecer, né, no processo escolar, quando entrar. Pode acontecer muito atraso, né, no processo de aprendizagem, na área cognitiva, mas sem dúvida a maior perda é na questão emocional e no desenvolvimento desse sujeito, né, que tem como parâmetro, por exemplo, uma tela, né, e não um pai, uma mãe, e sem contar no prejuízo das relações sociais, né, que uma criança prefere jogar do que ficar com alguém. Isso, em termos do desenvolvimento, é sem dúvida o maior prejuízo, né? Então fica a dica para ficar atento, não é que não deva ter contato nenhum, bem pelo contrário, mas para tudo existe um tempo e precisa ser pensado o porquê que vai ter esse acesso, né, tão precoce. Sei que é uma proposta de nado contra a correnteza, mas como educadora eu insisto que pais conscientes do seu papel devem evitar a exposição das crianças de menos de 2 anos às telas e aumentar a sua interação com ela. Encare esse comentário com as palavras da médica pediatra Evelyn Arraes Rocha. A melhor forma de a criança aprender é utilizando a realidade, interagindo com o seu ambiente imediato, com gente e não com telas. Até o nosso próximo encontro.